Meu nome é Matheus Yamada Miller e, em conjunto com a Tatiana Prado, Thiago Caide, Daniel Pipa e Thiago Passarim, nós apresentamos o trabalho Método para compensar feixes ultrassônicos distorcidos em inspeções setoriais de superfícies em altas temperaturas. Inicialmente, como uma pequena contextualização, o setor de óleo e gás trabalha com equipamentos que operam em altas temperaturas por longos períodos de tempo. Com isso, surge a necessidade de inspeções preditivas, e os ensaios não destrutivos por ultrassom acabam sendo amplamente utilizados. Só que gradientes de temperatura, eles resultam em erros no dimensionamento de falhas nesses cenários, já que a presença deles é responsável por distorções nos feixes ultrassônicos. Nesse trabalho, então, é proposta uma abordagem a partir de varredura setorial, que, aliada à adoção de parâmetros ótimos, tem por objetivo compensar essas distorções. A varredura setorial, ela consiste em configurações em que os pulsos são disparados angulados, de maneira que eles varrem intervalos maiores nos corpos de prova, sem a necessidade do operador ali rotacionar fisicamente os instrumentos. Como mostra a imagem, usualmente esse tipo de inspeção é feita com o auxílio de um equipamento de acoplamento acústico, conhecido como sapata, que guia o feixe ultrassônico. E bom, para monitorar a evolução do gradiente linear na sapata, foi realizada uma sequência de ensaios com aquisições Full Matrix Capture para um corpo de prova em alumínio com 2 sulcos e posições conhecidas. E foi formulada também uma aproximação da velocidade em função da altura, dada ali pela equação 1, onde V0 é a velocidade de propagação na interface e V1 no topo da sapata. O levantamento dos valores ótimos de V0, V1 e da velocidade transversal de propagação no corpo de prova foi determinado através da minimização de uma função custo, dada pela equação 2. É uma equação que sintetiza os 3 critérios do quão distorcido foi o feixe. X1 é a posição horizontal da falha, Z1 e Z2 as alturas das falhas e também a diferença de altura entre elas. As metodologias escolhidas foram busca exaustiva e o algoritmo de reconstrução Total Focusing Method, ou TFM. Para cada combinação possível no intervalo de busca de V0, V1 e da velocidade transversal, foram medidos X1, Z1 e Z2 no resultado da reconstrução TFM. Em seguida, esses valores foram substituídos na função custo, de maneira que os parâmetros ótimos foram os que resultaram no menor valor dentre os possíveis. O levantamento da velocidade transversal, ou CS, foi feito para a temperatura estável. Aí, assumindo essa velocidade constante durante a inspeção, foi feita uma nova busca para o levantamento dos valores V0 e V1 para os intervalos de tempo. E os resultados são dados aqui pelo gráfico. A partir dos parâmetros, então, as leis focais específicas foram calculadas e gravadas em um arquivo de texto no formato LAW. A validação do método proposto foi feita a partir de 2 varreduras setoriais utilizando o conjunto Omniscan Tomoview. A inspeção em temperatura ambiente ela foi feita para obter uma imagem de referência. Então foram configurados 2 grupos. Em um grupo, as leis focais foram calculadas pelo próprio Tomoview, a partir da ferramenta Advanced Calculator, e no outro grupo, os atrasos foram sintetizados em um arquivo LAW. Já para a inspeção a quente em 70 graus, foi configurada uma varredura multigrupos, como mostra aqui essa tabela, e o objetivo era de validar a correção do dimensionamento. As posições dos sulcos no corpo de prova elas foram medidas a partir da técnica da difração, onde a identificação do pixel de maior amplitude nas imagens S-scan é feita buscando o pico de maior amplitude nos ice-scans. Os ice-scans basicamente são as amplitudes dos ecos de retorno em função do tempo. E a tabela aqui a seguir apresenta então os valores medidos. É interessante notar para a temperatura ambiente que as leis focais apresentam diferença, mas apresentam uma diferença pequena, ali de aproximadamente 0,35%. Portanto, a referência foi tomada como o LAW sintetizado. As tabelas de erro a seguir mostra que, adotando os parâmetros ótimos, o erro na distância ele foi significativamente reduzido. Por exemplo, temos aqui quente 2.455 uniforme, é um caso sem qualquer compensação. Apresenta um erro de 11,4%. E para o quente corrigido, que é usando os parâmetros ótimos, 1,16%. Uma melhora aí de aproximadamente 90%. Portanto, a compensação dos gradientes possibilitou a construção de imagens S-scan com reduzida distorção e, consequentemente, maior acurácia no posicionamento das falhas. O trabalho de pesquisa do projeto OSPEX é feito com suporte financeiro da Petrobras. Agradecimento também aos laboratórios LACIP, Lasca Noem e ao TFPR pelo apoio estrutural e financeiro. E é isso. Muito obrigado.